Vamos começar com a apresentação de Gerardo Manuel Trilo Alck, da Biblioteca Nacional do Peru. Ele vai dar um panorama do tráfico ilícito de patrimônio bibliográfico no Peru. Bueno, buenas tardes a todos, me disculpan por el español, pero creo que necesito hablar en el idioma que me han enseñado e impuesto para poder comunicar una situación que ocurre. Bueno, yo voy a tratar de hablar despacio, creo. Quiero dar un panorama general de lo que ocurre en el Perú respecto al patrimonio o al tráfico ilícito de patrimonio bibliográfico. Y para ello, quiero primero agradecer la invitación a la Fundación, a la Biblioteca Nacional, Biblioteca Fundación Nacional, al comité organizador, a Rosángela, Silvia, Fabiano, a todo el equipo que ha estado coordinando constantemente, y ha sido de mucho gusto poder venir breve, pocos días, pero muy instructivo también recibir las charlas, porque es una situación que creo todos de alguna manera estamos en similitud de condiciones y de situaciones. A todos nos atañe de alguna forma a las personas comprometidas con el patrimonio bibliográfico, y creo que todos sacamos de alguna manera ejemplos, buenas prácticas que se puedan considerar, ¿no? Porque siempre va a haber el problema del inventario, porque siempre va a haber un problema legal, siempre va a haber problemas de conservación, de seguridad propiamente, y finalmente no vamos a muchas veces tener la solución exacta y final, porque si no, no estaríamos tratando el mismo tema, lamentablemente. Siempre va a haber un gusto también del experto coleccionista, del bibliófilo, que de alguna forma, y también del curioso, que va a valorar el patrimonio de manera que no muchas veces la parte, digamos, de formación, los bibliotecólogos, historiadores, conservadores que trabajamos en las instituciones donde se custodia este patrimonio, muchas veces no sabemos. Allá siempre le suelo decir al personal de la biblioteca, y cuando he dictado algunas clases, que muchas veces el bibliófilo es el que más sabe valorar el patrimonio bibliográfico. Y si nosotros no tenemos esos conocimientos totalmente claros, no vamos a saber qué estamos cuidando en principio, ni cuánta importancia tiene ese material bibliográfico para darle la correcta protección. La Biblioteca Nacional del Perú se funda en 1821, un mes después de declarar la independencia del Perú, del Reino Español, y es una situación peculiar porque la principal razón para que se funde la Biblioteca Pública de Lima entonces era, bueno, que la población pueda acceder al pensamiento ilustrado, que pueda acceder al conocimiento, que todos puedan llegar y tener esos libros que el mismo libertador don José de San Martín donó y entregó a la biblioteca. Lamentablemente, y es curioso porque en un par de minutos le voy a narrar la historia de la biblioteca, de nuestra biblioteca, sumamente dramática. La guerra de independencia recién termina en diciembre de 1824. En esos años, la biblioteca fue saqueada, apenas fundada. Pasan los años y en 1879, entre 1879 y 1883, hay una guerra fratricida, lamentable, que genera la ocupación de Lima y la ocupación específicamente de la Biblioteca Nacional. Lamentablemente se saquean nuevamente los fondos que se habían construido durante todo el siglo XIX. Ricardo Palma señala a finales de la guerra que habían alrededor de 55.000 volúmenes en esta biblioteca y solo encontró él 700 ejemplares, ¿no? Efectivamente fue parte de la ocupación, parte de la falta de autoridad, que muchos ciudadanos incluso de la capital llegaron a extraer libros. Muchos fueron a Chile, muchos fueron a diferentes lugares. E incluso muchos coleccionistas empezaron a vender libros en ese mismo contexto.
Se hicieron muchos esfuerzos de recuperación. Ricardo Palma, con la fama internacional que tenía, llegó a recuperar en esos años nada más alrededor de 20.000 volúmenes, poco menos tal vez, de parte del gobierno chileno, de parte de la misma sociedad que empezó a devolver libros. Y bueno, se siguió implementando la biblioteca. Una nueva tragedia ocurrió en 1943, el 10 de mayo, cuando, sin causas hasta ahora resueltas, se incendió la biblioteca. Se dice que se perdieron 100.000 volúmenes, casi toda la colección hemerográfica, en fin, una historia dramática. Otro esfuerzo más de recuperación, pero lamentablemente alrededor de todo ello muchas denuncias de robo de libros. Bueno, y eso no es una situación que no se sepa, se ha escrito, se ha debatido, se han hecho muchas denuncias, y toda esta circunstancia nos ha hecho llevar con los años a entender que necesitamos evidentemente tener respuestas concretas. ¿Qué es lo que nos ocurre respecto al patrimonio? Primero, tener una definición específica y ver qué es lo que nos atañe, qué afecta específicamente en lo relativo al tráfico ilícito. Ahí yo solamente he señalado algunos puntos bastante generales y que tiene que ver en esencia por la pérdida de la memoria que tienen todos los ciudadanos. Un gran problema también es lo que mencionaba hace un momento, el tema de inventarios, de registros. No tener las bibliotecas totalmente catalogadas es una situación que en todo el mundo en general se repite. Y una de las cosas más dramáticas, que el patrimonio bibliográfico muchas veces está aparentemente por debajo de otros tipos de patrimonio cultural. Muchas veces las autoridades, la parte del ministerio propiamente, no lo entiende dentro, digamos, de ese tipo de patrimonio como el arquitectónico, el artístico en general. Y eso es un problema, porque existe una necesidad tremenda de utilizar criterios para poder poner al mismo nivel el problema que significa el comercio ilícito de patrimonio bibliográfico. En nuestra legislatura, aprobada en el 2004, existe una situación muy peculiar con el patrimonio. Nosotros tenemos básicamente dos categorías. El patrimonio cultural, en esos términos, es aquel que tiene una declaración expresa a través del Ministerio de Cultura con un documento que lo firma el viceministro y señala que ese bien en específico es patrimonio cultural. Todo lo demás que no tenga esa resolución dentro de la ley es lo que se presume que tiene la condición de patrimonio cultural. Y ahí viene un problema, porque si le ocurre algo a un material que no tiene esa declaración expresa, no hay absolutamente nada que se pueda hacer en términos legales. Sin embargo, la presunción fue un elemento que está en la Constitución del Perú, que se utilizó en la ley hasta el año pasado para poder tomar acciones cuando un bien está detenido en aduanas, por ejemplo, u otras situaciones. Pero, bueno, estamos actualmente en un debate fuerte respecto a la eliminación de la presunción prácticamente, porque el año pasado se dio un decreto supremo por el cual un bien, para que esté dentro de la categoría de la presunción, también tiene que tener una resolución, lo que complica mucho defender cualquier tipo de patrimonio. Bueno, para avanzar en el tema, mencionaba que es necesario tener en cuenta los criterios para considerar patrimonio bibliográfico, más allá de que si tiene la resolución o no. Y finalmente explicaré por qué no procedemos en todo caso solo con resoluciones, que es tan complicado, es un trámite que puede demorar mucho y al año probablemente tengamos 4 declaraciones nada más. O sea, todo lo demás no estaría protegido. Para poder dar una respuesta a ello, hemos empezado a trabajar a partir de la misma experiencia que ya años atrás se ha venido dando en la biblioteca. Y tener en cuenta los criterios que son, bueno, conocidos, que existen en la bibliografía. El criterio de memoria del mundo que se ha señalado en estos días, que es de mucha importancia. El punto de la antigüedad no siempre, y dependiendo de las legislaturas de cada país, no siempre es igual en todos lados, ¿no? Hay algunos ejemplos de cómo es en España, a partir de qué año para atrás se considera como tal, y hasta el Convenio de San Salvador. En el Perú utilizamos un año que es 1900.
Hasta 1900 consideramos lo antiguo. No necesariamente de eso es el patrimonio propiamente. El patrimonio puede ser en adelante incluso. Está más enfocado por el valor que pueda tener el objeto. El depósito legal, todos estamos en la misma condición. Y bueno, la ley 28-29-6 da en el 2004 establece una clasificación de lo que es el patrimonio cultural bibliográfico, ¿no? Y señala, ¿no?, lo que menciona: manuscritos raros, incunables, libros, impresos, documentos, sellos, fotos, negativos, imágenes de movimiento, publicaciones antiguas de especial interés, por su valor histórico, artístico, científico, literario, ¿no? Y también con respecto a los documentos. Hay una peculiaridad que ocurre respecto a la protección legal. Lamentablemente, el incendio del año 43 generó también una preocupación respecto a qué tanto material salía del país sin ninguna consideración. Y hay varias denuncias alrededor de la década del 30 de muchos intelectuales que señalan que se están llevando las bibliotecas prácticamente enteras porque no hay ninguna limitación. La protección al patrimonio arqueológico viene desde el siglo XIX en el Perú, desde el principio del siglo XIX. Pero el bibliográfico no existe ninguna mención hasta el año 43, que a raíz del incendio se da un decreto específico, ¿no?, que prohíbe la salida de material bibliográfico, perdón, que prohíbe la salida de material bibliográfico, específicamente, dice el decreto, para contribuir a la formación o a la reconstrucción de la biblioteca que se acaba de perder. Desde entonces se han dado diferentes normas respecto al patrimonio general y han incluido la categoría de patrimonio bibliográfico y documental para poder tomar acciones, hasta la del 2004, que se dio y he mencionado antes. Con todas esas situaciones, bueno, hay unos ejemplos que quisiera señalar respecto a cómo es que se han aplicado en los últimos años. Este es un caso muy peculiar que se dio en el departamento de Huamanga, que es una ciudad que está en la serranía del Perú, donde en el año 97 o 98 la Biblioteca Nacional personal de la biblioteca fue a esta biblioteca, que era la biblioteca municipal, y hicieron un inventario de los materiales que se encontraban ahí, específicamente lo antiguo, como hemos señalado antes, y dejaron ciertas marcas para poder identificar ese tipo de material. Miren, ha pasado en el 2015, ¿cuántos años después? Alguien intentó retirar materiales y fueron detenidos en aduanas. Cuando se hizo la pesquisa, se revisó el material propiamente y se ubicó esos detalles. Bueno, bajo criterios hoy probablemente discutibles, pero en el año 97 se utilizaron estas marcas para identificar esos ejemplares. Bueno, estos son otros ejemplares también que se incautaron entonces, ¿no? Siempre con esos detalles que la biblioteca guardaba unas copias de las portadas y ayudaron, bueno, a un trabajo de archivo prácticamente, ¿no?, a poder identificar y hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Otra de las acciones, bueno, hay diferentes casos de recuperaciones de libros bajo ese criterio que se han realizado. Yo solo voy a generalizar en este momento. Otro de los casos que me gustaría compartir ahora es una campaña que se inició en el 2011, ¿no?, de buscar libros que estén en manos de cualquier persona, ¿no?, y que puedan entregarlos a la biblioteca. La explicación histórica que he mencionado hace un momento, lamentablemente hace que muchas personas tengan libros con sellos de la biblioteca, ¿no? Muchas veces por herencia, lamentable, y otras veces también por un comercio que existe, y bueno, que se ha dado, y mucha gente también lo ha conseguido en el extranjero. Un profesor de la Universidad de Texas, solo en Estados Unidos, compró alrededor de 20 libros que tenían sellos de la biblioteca e hizo la devolución, bueno, con todo un trámite al respecto. La campaña fue muy publicitada y señaló un punto de inflexión porque el director entonces, Ramón Mujica, compartió con un polo muy curioso que señalaba: se buscan libros perdidos de la biblioteca,
y todas las personalidades posibles del Perú y del mundo en general se vestían con el polo, ¿no? Y hacían una campaña para que todos se concienticen y puedan devolver libros, incluso devolvieran libros que habían sido sustraídas de una biblioteca pública, ¿no? Como las memorias de García Márquez publicado por Editorial Norma, bastante recientes, ¿no? Fue una campaña bastante interesante y un colegio religioso hizo la devolución de alrededor de 70 obras del siglo XVIII, pero que no habían sido sustraídas de manera ilícita, sino que ya a fines del siglo XIX habían sido canjeadas, ¿no? Entonces, en ese trámite hubo una campaña de sensibilización tan importante que todos se sumaron, bueno, una gran cantidad en todo caso, a entregar ese tipo de materiales. Y lo que vemos en el fondo son los diferentes sellos que se promovieron para que quien pueda ubicar algún libro con esos sellos pueda devolverlos. No hubo un proceso administrativo, ni hubo una denuncia formal, eran entregas voluntarias que incluso no se hacían en la biblioteca, sino se hacían en el sagrario de la Catedral de Lima. Simplemente se dejaba al párroco entonces y se evitaba, porque muchas personas tenían el temor, ¿no?, de proceder y terminar pues siendo denunciadas, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de algunos libros antiguos, en este caso, que fueron entregados con la campaña. Este es otro tipo de recuperación que ha habido en esos años. Es un mapa que se detuvo en Inglaterra en una subasta. Y bueno, hubo mucha duda respecto al mapa, ¿no? Pero el detalle es que cuando se hace la pesquisa, se levanta el papel y se encuentra este logo, este sello, que es un sello de la Biblioteca Pública de Lima que se mandó a hacer en 1836 y desde entonces se mandó a colocar en los diferentes libros, ¿no? Entonces han tenido que levantar la capa del mapa para poder encontrar, ¿no? Ha sido un trabajo bastante peculiar y que, bueno, finalmente generó la devolución. Ahí está, ¿no? Este es un caso peculiar que no sé si, bueno, deben conocerlo aquí, Floral Fluminense. Pasa una situación similar. En el 2015, un ciudadano chileno anónimo señaló que había heredado el ejemplar de su familia, tomó contacto con la Cancillería y desde el 2014 en realidad hasta el 2015 se hizo toda una serie de tratativas para poder entregar el ejemplar y bueno, fue entregado, ¿no? La campaña en ese sentido fue bastante interesante porque llegó propiamente a Chile, ¿no? Esta es una marca de fuego que también dice lo mismo, Gran Biblioteca o Biblioteca Pública de Lima, y que se colocaba en los cortes de los libros, ¿no? En algunos casos, lamentablemente, se intentaba borrar, hay ejemplos de esos muchos, y también se colocaban esos sellos en la portada y en la página 80 de cada libro, ¿no? En algunos casos, bueno, no tengo acá las imágenes, pero esto ha sido cortado, en fin, una serie de situaciones. Bueno, sí. Solo voy a comentar algo finalmente. Hay algunas acciones de defensa que me interesa mucho señalar acá. Toda esta práctica fue bastante compleja y difícil de ejecutar porque no existía un aparato legal que de alguna forma pueda permitir ejercer o hacer alguna denuncia. Por poner un ejemplo, les mencionaba que la biblioteca fue creada con un decreto de San Martín en 1821, pero no teníamos ley de creación. O sea, como una institución pública propiamente no existíamos, ¿no? Y se habían ejecutado una serie de acciones, pero no teníamos una ley. Hasta que en el 2017 recién se pudo hacer una ley que creaba propiamente la Biblioteca Nacional del Perú. Una cosa bastante peculiar. Ese tipo de detalles son los que han inhabilitado muchos procesos y muchas acciones. Es difícil tratar de pensar cuando no estamos del lado legal, cuando no somos abogados, que eso tiene que ejecutarse de esa manera. Pero lamentablemente en fiscalía, en un caso judicial, si no tenemos cierta normativa, nos es muy complejo, por lo menos en el caso de nosotros ha sido muy difícil poder tomar acciones. En el 2018, este año, se ha dado un reglamento de organización de funciones en la biblioteca, donde se crea una dirección que es la Dirección de Protección de las Colecciones, que es el área con funciones específicamente dadas para la defensa. A lo que voy con esto es que no solamente son las acciones, en nuestra experiencia, las que nos han permitido
tomar medidas contra el tráfico de patrimonio, sino que ha sido la necesidad de institucionalizar estas acciones a través de una normativa que nos respalde, ¿no? Esta es la ley que les menciono, los artículos referentes. Y una de las últimas cosas que hemos venido trabajando es, bueno, algo que ya se ha trabajado en otros lugares, pero que creemos que es necesario, ¿no? Tener un catálogo colectivo con diferentes instituciones. Ese es un proyecto que estábamos iniciando para retomar esos mapeos antiguos que hacía la biblioteca de manera bastante pragmática, con fotocopias o con ficheros catalográficos, ¿no? Lo que buscamos acá es una plataforma donde estén registrados y donde aduanas pueda tener acceso directo, con una coordinación evidentemente, ¿no? Para poder identificar algún ejemplar. Este es el catálogo colectivo. Bueno, no sé si podríamos solamente entrar al link que está acá abajo, Rosángel, disculpe. Bueno, no sé si ojalá que pueda abrir en la parte inferior o copiarlo en todo caso. Y la plataforma rescata imágenes de los libros. La idea es que no solamente esté la catalogación, que es muy básica, porque finalmente esta actividad se va a realizar en conventos, en bibliotecas de provincia, donde no hay personal formado con la normativa y con las reglas de catalogación, sino que es algo bastante general que pueda permitir la identificación y el soporte de la fotografía. E incluso la plataforma está hecha para poder utilizar un celular y captar las imágenes a ese nivel nada más, ¿no? Pero con un manual que nos va a decir qué partes del libro deben llevar la fotografía. Hemos empezado con la biblioteca jesuita, que es una biblioteca que está ubicada en diferentes lugares, pero bueno, ellos con una formación siempre dispuestos a la convención. Nos ha gustado mucho su iniciativa también porque nos va a permitir acercarnos a otras órdenes religiosas que son, digamos, diferentes, un poco más complicadas, pero los jesuitas están bastante interesados y además para ellos, dicho sea de paso, es un catálogo que van a utilizar, ¿no? Uno de los beneficios que rescatan, que tienen, es una contraposición, ¿no? Quienes participan de este catálogo colectivo van a recibir efectivamente la plataforma como un catálogo de búsqueda y a la vez también capacitaciones en temas de conservación, en temas bibliotecológicos y en temas de valoración. Dicho sea de paso, para finalizar, todo lo que he explicado tiene un respaldo teórico a partir de un enfoque de valoración del patrimonio, que lo estamos implementando desde los servicios, desde la conservación y propiamente las acciones de defensa. Porque como mencionaba al inicio, el detalle es que muchas veces no tenemos en cuenta la importancia del material que estamos trabajando y eso dificulta mucho poder tomar acciones y saber qué cosa o a dónde enfocarnos, considerando que desde la Biblioteca Nacional siempre los volúmenes son muy amplios, son muy grandes y es complejo poder saber exactamente dónde apuntar, ¿no? Bueno, parece que no. Ya. Sí, bueno, igual imagino que luego podrán acceder. Bueno, solamente era explicarles que ahí está una pequeña descripción y las imágenes de los libros, ¿no? Portada, cortes, e incluso estamos viendo el tema de la encuadernación artística, que también es otro de los temas que puede terminar en la extracción, ¿no? De un bien solamente muchas veces por su encuadernación, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartirles esta tarde. Muchas gracias. Eu vou pedir licença. A mediação agora vai continuar com a Maria Eduarda Marques, a nossa diretora. Boa tarde a todos. Peço desculpas só por ter podido descer nesse momento, mas estava muito bem representada com a Mônica, que conhece tão bem o assunto que estamos tratando. Passo nesse momento, então, a palavra para a Beatriz Kuchnir, que dirige o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Então, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao Fabiano Cataldo, que nos conhecemos num evento da Fiocruz nesse ano, pelo convite para, enfim, participar e apresentar um trabalho. Eu sou uma historiadora, não, enfim, de formação, e o que eu vou apresentar para vocês é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde o ano passado, que é a minha pesquisa CNPq, e
Essa questão dos furtos entrou na minha vida em 2006. Eu estava dirigindo o Arquivo Geral da Cidade há 1 ano, quando tivemos um episódio de furto, que mais tarde podemos concluir que não se sabe exatamente se aquele episódio ocorreu naquelas dimensões. Talvez ele tenha vinha ocorrendo ao longo dos anos, e por uma série de iniciativas de controle do acervo, se deu a impressão de que teria acontecido naquele final de semana. Então, eu não trouxe PowerPoint e vou me ater a ler, que fica mais fácil. E o texto se chama Patrimônio Sem Fronteiras, Furtos de Bens Históricos e Lavagem de Dinheiro. É o que eu venho pesquisando. E o texto está dividido em 3 partes, e a primeira parte se chama Das comemorações pelos 500 anos aos furtos, a multicópia na mira da cobiça. É exatamente nesse momento que muitos de nós vamos entrar na mira desta cobiça, por possuirmos acervos multicópia, e aí as pessoas que compram desses furtadores perceberem, depois do grande furto do Itamaraty, que as multicópias são mais fáceis de passar pelo mercado, o que não acontecia anteriormente. Bom, as notícias sobre os numerosos furtos de bens culturais que vieram a público entre 2005 e 2006 trouxeram perplexidade aos pesquisadores e à sociedade como um todo. Foram subtraídas as fotos das coleções Teresa Cristina Maria, doada pelo Imperador Pedro II, da Biblioteca Nacional, os quadros da Chácara do Céu, as medalhas do Museu da Cidade, as fotos do Augusto Malta, revistas semanais e gravuras do Debré, do Arquivo Geral da Cidade, 2 castiçais de madeira folheados a ouro do século XVII, da Capela Juliano Moreira, entre muitos outros. As colunas dos jornais nos surpreendiam a cada semana com uma lista infindada de peças que desapareciam sob os nossos olhos. O fato sugere que não estamos ou não estávamos sabendo preservar o patrimônio público, a herança cultural dos que nos precederam, e que, assim, pouco deixaríamos para as futuras gerações. De um lado, a fragilidade do Estado brasileiro, visível nas privatizações, no desmonte de suas instituições praticadas nas últimas décadas, e, quase como uma sincronia, hoje no Senado Federal está tendo uma audiência pública sobre o fim do IBRAM. De outro, a ganância que atravessa a sociedade, o individualismo que deseja particularizar, que pretende para si determinados bens de natureza intrinsecamente coletiva. Objetos de grande significado vão perdendo o sentido histórico para se tornarem bens de valor monetário e de mercado. Eu me lembro de uns jornalistas da Veja que me perguntavam assim, mas quanto é? Quanto se perdeu em dinheiro? E eles não conseguiam entender que a gente não tem como dizer em dinheiro quanto aquilo valia. Quase sempre, os furtos de documentos de valores... nossos acervos culturais que pertencem ao cidadão precisam da guarda do Estado. É patrimônio público, transcendendo as esferas municipal, estadual ou federal, que é um pouco o que a gente comentava ontem aqui. Se a gente pensar num trabalho que as moças de Pernambuco mostram, a gente vê que o catálogo do IPHAN direciona o perfil para uma análise que é completamente errônea, porque tem muito mais coisas fora do catálogo dos tombados do que aquela base de dados vai refletir. Esses bens, tombados ou não pelo IPHAN, devem ser objetos de eficaz ação administrativa, porque é dever do Estado prover a coisa pública e garantir a integridade física. Desde que os crimes se intensificaram, os poucos recursos recebidos por essas instituições, como dotação orçamentária, que flutuam ano a ano para menos e que deveriam ser canalizados para o tratamento dos acervos, têm outro destino. As câmaras de circuito interno, os controladores de acesso, os planos de segurança, os detectores de presença. Precisamos trancar, vigiar e afastar o perigo que parece conhecer cada detalhe dos prédios e dos seus bens mais valiosos. E o que a Polícia Federal sempre me diz é que o que vai doer mais é saber que, de alguma maneira, alguém da instituição mapeia para o furtador muito do que saiu, ou pelo menos indica onde aquelas coisas estão. E eu lembro, por exemplo, no Arquivo Geral da Cidade, vários volumes do Almanac foram suprimidos, que estavam numa última estante embaixo, e exatamente os volumes que não estão online na Biblioteca de Chicago. Então, foi uma coisa muito pensada, né?
Além da ausência de uma política de investimento nas carreiras do museólogo, bibliotecário, historiador e restaurador, arquivista, boa parte das instâncias de cultura do Estado brasileiro se comportam como agências meramente burocráticas, nas quais aqueles que as dirigem, muitas vezes, parecem desconhecer a importância das peças originais e acreditam que cópias substituem o que desapareceu. Desconhecem o tempo que se leva para a formação de um profissional nessas áreas, para identificar um acervo e construir a memória de uma instituição. Serviços especializados são terceirizados, além daqueles de vigilância e de limpeza, o que vai circular um número grande de estranhos nesses ambientes, desrespeitando uma regra básica de segurança, ao permitir o acesso de pessoas sem qualificação ao lugar onde são depositados tesouros nacionais. Sem concursos e sem investimento no aperfeiçoamento dos seus quadros, o Estado brasileiro acaba por consentir que imposições políticas determinem a direção de equipamentos onde técnicos deveriam pôr em prática anos de estudo. Assim, os arquivos, as bibliotecas, os museus, as igrejas brasileiras deixam sair pela porta da frente, sem sinais de arrombamento aparente, um patrimônio que jamais retornará às estantes, malbotecas, altares e reservas técnicas. É preciso que se invista na consolidação de políticas públicas efetivas e articuladas entre as diferentes instâncias e na organização de mecanismos de segurança adequados que ponham fim a esses crimes contra o patrimônio comum. Exemplo dessa articulação é que, após anos de roubos, desaparecimentos e perdas no acervo do Rio de Janeiro, capital da colônia, do Império e de grande parte da República, e que, portanto, detém o maior número de instituições de memória do país e de outras cidades, pouco têm sido as soluções para os furtos. O que se recuperou são frutos das devoluções ou do estouro que fazemos a leilões. São Paulo, por exemplo, registrou eficiência. 2 semanas após o furto na Biblioteca Mário de Andrade, a Polícia Civil sabia quem havia praticado o roubo, estabelecendo as conexões com leiloeiros cariocas e permitindo a devolução das peças. O Rio de Janeiro, a intervenção no leilão das aquarelas do pintor alemão Rangendorf e outros sinaliza a possibilidade de reversão deste quadro de impunidade. É imprescindível, portanto, que se estabeleçam ações para o fortalecimento das condições de salvaguarda dos acervos e de cooperação entre os agentes envolvidos na proteção, segurança e comercialização de bens culturais. Isto porque a Delegacia de Repressão ao Crime contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Histórico da Polícia Federal tem uma alta rotatividade de delegados que permanecem no máximo 2 anos nos quadros. E mais que isso, como a gente comentou aqui ontem, se junta meio ambiente e patrimônio histórico. Então, uma hora eles estão com os micos-leões dourados, uma hora eles estão conosco, o que torna o trabalho bastante complicado. Bom, no ponto 2. A cobiça e o pecúlio, o colecionar como um negócio. A temática a que venho me dedicando busca rolar as intrincadas relações e práticas da lavagem de dinheiro via o comércio ilícito de obras de arte e de documentos históricos nas primeiras décadas do século XXI. Demanda contemporânea de uma história do tempo presente que se fundem às perspectivas de uma história do imediato, onde certamente os múltiplos veículos de imprensa são mais do que fontes dos debates e mazelas que envolvem essa dupla ilegalidade: lavagem de dinheiro e comércio ilícito de obras de arte. Nas demarcações que podem definir as fronteiras do tema, há a certeza de uma seara de inúmeras interseções. Da arquivologia e da história das instituições, o universo da constituição dos acervos e das coleções, do patrimônio documental e artístico nacional é pouco analisado, mesmo nas ponderações da museologia. A perspectiva, portanto, para a análise aqui se constitui a partir das mediações que vem desenvolvendo desde 2008, porque depois do furto eu fui fazer o que eu sabia fazer. Eu fui fazer um pós-doc para entender, ou para racionalizar uma dor que era, enfim, bastante forte. Então, eu fui tentar, enfim, pensar sobre esse assunto.
e estão em sincronia, certamente, com os direcionamentos do Conselho Internacional de Arquivos, o ICA, e da Associação Latino-Americana de Arquivos, a ALA, acerca das estratégias de combate ao tráfico ilícito. Nesse sentido, o ICA vem estimulando os arquivos nacionais a, em rede, difundirem nas esferas municipais e estaduais a prática do registro dos acervos nos programas Memória do Mundo, da Unesco, e do Comitê Internacional do Escudo Azul. E aí, sobre, enfim, a questão do Memória do Mundo, a gente conversou um pouco ontem, enfim, e as ponderações que eu faço. O primeiro programa é muito mais atuante no país, a partir da constituição do Comitê do Brasil, instituído em 2007, e, deste mesmo modo, selecionando até 10 acervos por ano para a nominação de projetos, tendo por premissa que só acervos que depois possam ser controlados podem participar do Memória do Mundo, estimulando-se um combate ao que eu chamei há muitos anos atrás, o analfabetismo patrimonial. Tal ação é um ponto fundamental para coibir as cobiças e os furtos. E, um pouco, de manhã, acabou se falando numa questão, e naquela hora eu não quis intervir, mas é muito sintomático perceber assim, que, por mais que os furtos continuem acontecendo por um certo fetichismo ao próprio livro, e aí eu me remeto a um texto do final dos anos 80, do historiador Jeff Needle, que é da Universidade da Flórida, que ele vai falar sobre o fetichismo da mercadoria. O que a gente percebe é que a colocação online dos acervos inibe os furtos. E aí eu dei um exemplo ontem, já dei esse exemplo várias vezes, e vou dar aqui novamente. Há cerca de 5 anos atrás, o Arquivo Geral da Cidade começou a tratar cerca de 64 mil negativos, que não sabíamos se eram negativos de segunda geração, se eram cópias de acervo e tal. Desse universo, num primeiro levantamento, fizemos 1.500 negativos que eram do Malta e que não tínhamos mais os positivos. Desses 1.500, escolhemos 112 e colocamos a nossa primeira intervenção no Biblioteca, na Brasiliana Fotográfica. Desses 112, misteriosamente, 4 meses depois, eu recebo de um restaurador 50 imagens do Malta que estão entre esses 112 negativos positivos que a gente divulgou no Brasiliana Fotográfica. Então, 12 anos depois do furto, em 24 horas, a gente tinha como dizer que aquelas imagens eram nossas, sabíamos de todos os registros dela, e eu acho bastante sintomático que, daquele universo todo, eles tenham nos devolvido exatamente o que a gente já tinha publicizado. Por isso, eu acho, sim, que é muito importante a gente publicizar os nossos acervos, mas, infelizmente, manter acervos digitais, ou nato-digitais ou digitalizados online, as instituições sabem o quanto isso é caro, e, por isso, como é valoroso ter a Brasiliana Fotográfica como essa parceira. Bom, minhas ponderações estão inseridas, portanto, em uma discussão que, como uma teia, vincula os aspectos oriundos e específicos da história e da arquivologia, sendo, de tal modo, uma apreciação que procura mapear e compreender os diversos motes quanto à questão dos roubos e da salvaguarda dos acervos. Centro-me certamente, mas não exclusivamente, nos conjuntos documentais de caráter público. De tal modo, as análises ponderam num eixo que percorre a gestão pública, onde tenho esquadrinhado e sistematizado as informações e considerações a respeito, publicando e expondo sobre a temática, igualmente me permitindo, muitas vezes, romper o limite da teoria, enfim, quando se faz uma atuação mais forte e mais efetiva. A premissa da ausência de punição impõe um descrédito que, ao senso comum, justifica os inúmeros crimes no país. Quando as vinculadas ao tráfico ilícito de obras de arte, não se desenha quadro diferente. Em sintonia com as reflexões jurídicas, os repetidos casos demonstram os criminosos conseguindo, entre aspas, sair impunes civilmente, mesmo quando condenados penalmente. Os governos, pressionados pela população indignada com o crime compensador, vêm adotando medidas alternativas contra esse delito derivado. Na procura
por egressões desse quadro de engessamento, a cooperação internacional é uma forma eficaz de, entre outros atos jurídicos, recuperar ou inibir o egresso. Atuam assim no eixo dos crimes de lavagem de dinheiro, são reconhecidamente percebidos como exemplos de uma certa impunidade, tipificando como um delito derivado de outro. Para que haja lavagem de dinheiro, faz-se necessário um roubo, evasão de divisas, comércio de natureza ilícita ou outro crime que anteceda. A regulamentação do Brasil da coibição ocorre na Lei 12.683, de 2012, que, no seu artigo 1º, define como ocultar ou dissimular a natureza, origem e a localização, disposição e movimentação ou propriedade desses bens. A pena prevista para um crime de lavagem de dinheiro é de 3 a 10 anos de reclusão e multa. Deflagrador da perspectiva de investigação no Brasil da relação entre lavagem de dinheiro e aquisição de obras de arte, o Ministério Público mapeou, entre os anos de 1999 e 2014, 68 casos. Perseguindo a mesma linha, a Operação Lava Jato, e aqui eu me remoto à Operação Lava Jato em si, e não o uso político da Operação Lava Jato, apreendeu 300 obras. Assim, o mercado das artes vem sendo usado atemporalmente como uma forma efetiva e ilegal de ocultar e lavar dinheiro obtido de forma clandestina. Em sincronia com as marcas deixadas por esse fenômeno, a Convenção de Viena de 1988, ao tipificar o crime de lavagem de dinheiro, expõe a sua estreita ligação com as organizações criminosas atuantes no narcotráfico, terrorismo e comércio ilegal de armas. No ano seguinte à Convenção de Viena, o G7 instituiu um grupo de ação financeira internacional que se desdobrou por várias partes do mundo. O Brasil, do mesmo modo, possui mecanismos regulatórios, como o Conselho Nacional de Atividades Financeiras, que, em sua resolução número 8, de 1999, atenta em prevenir a lavagem de dinheiro mediante o comércio de obras de arte e antiguidades. Muito recentemente, e com bastante atraso, o IPHAN divulgou em sua página o Código Internacional de Ética para Negociantes de Bens Culturais, adotado pelo Comitê Intergovernamental para a Proteção do Retorno dos Bens Culturais a países de origem ou a sua restituição em caso de apropriação ilegal. Esse documento foi feito na 10ª reunião, em janeiro de 1999, e entrou no site do IPHAN recentemente. Para além de toda essa lentidão, o panorama atual tem mais um componente difícil e perverso. As casas de leilão passam a ser majoritariamente online, impondo uma agilidade a esse mercado que os órgãos de repressão policial não conseguem acompanhar. Frente a esse quadro, a cooperação internacional pode ser uma alternativa. Isto porque, na globalização, há o imperativo do confronto e conhecer outras dinâmicas pelas vias da colaboração, não só no âmbito das fronteiras físicas. Mas não só ou apenas isso, se fosse pouco. Como exposto acima, um dos vértices são os leiloeiros, que podem legalizar, ao concederem uma origem, às peças roubadas. E por isso a minha preocupação ontem em que fosse coibido no Brasil que instituições públicas pudessem participar de compra de documentos ou peças em casas de leilão. Da mesma forma que a lavagem de dinheiro, ou, como eu estou estudando, Brasil e Portugal, o branqueamento de capital, é um aspecto repaginado dessa ampla temática. Bom, então, para finalizar, no último item, que é Unidos pelo Atlântico, a autenticidade e a legalidade do comércio de bens históricos. Ao almejar, por um lado, se desdobrar em conhecer a realidade em Portugal, país de escolha de imigração brasileira frente à crise atual, a ampliação do foco de análise não é necessariamente a procura por comparações, mas sim pela possibilidade de aprender estratégias de enfrentamento da demanda, tanto no arcabouço jurídico, como principalmente nas táticas do Estado. Por outro lado, mapear as fugas para as terras lusas após lavagem de dinheiro, como o caso de Raul Smith, cidadão luso-brasileiro e sócio de um diretor da Petrobras. Ao ser detido em sua casa em Lisboa, foi localizadas centenas de obras de arte, entre aspas. Os investigadores da Polícia Judiciária suspeitam que a compra foi concretizada com fundos ilegítimos obtidos através de atos de corrupção ou de branqueamento de capital.
Raul Schmidt, 50 anos, está foragido desde 2015, após o início da Operação Lava Jato. Era investigado pelo pagamento de propina a ex-diretores da Petrobras, como Renato de Souza Duque e Nelson Cerveró e Jorge Luiz Zelata. 3 anos após os sinais de ação da Lava Jato em território português, pôde-se perceber que, dentro do próprio Estado luso, há formas de desfalque. Não usam... o próprio Estado português também usa de branqueamento de capital. O caso mais em voga atualmente é o que envolve o ex-diretor do Museu da Presidência da República entre 2004 e 2016, Diogo Gaspar. O Ministério Público português o acusa de participação econômica, entre aspas, em negócio, falsificação de documento, peculato, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Diogo Gaspar seria sócio em uma empresa privada, ao mesmo tempo que servidor público. Enquanto diretor do Museu da Presidência da República, elaborou uma lista de peças de mobiliário do Palácio da Cidadela de Cascais e as classificou como alienáveis ou para dar baixa, invocando o seu estado de degradação ou falta de valor. A venda ocorreu à sua empresa privada, que foi considerada o que ofereceu a melhor proposta. Deste modo, foram adquiridas pelo menos 178 peças do mobiliário por valor inferior ao do mercado. O Ministério Público exige o ressarcimento de 7.800 euros, quantia indevidamente recebida pela empresa Diogo Gaspar e a pena de proibição do exercício de suas funções como servidor público. Este é um exemplo dos furtos que dilapidam tesouros nacionais, mundo afora, e que frequentemente têm a conivência de funcionários de governo. Mas há, como aqui, o mercado financeiro também faz uso da lavagem de dinheiro, do branqueamento de capital, pela via da arte. Semelhante a Edmar Cid Ferreira, que formou uma coleção de arte quando à frente do Banco Santos, ou o Itaú Cultural, que veio à tona recentemente, tem em seu acervo itens furtados da Biblioteca Nacional, e talvez de outros, há uma coleção do Banco Português de Negócios que chama a atenção. Nesta coleção, o Banco Português de Negócios, nessa coleção existia, como noticiou o Diário de Notícias, em 2014, um fundo constituído por 85 obras do pintor surrealista Juan Miró. Após concluído o processo de liquidação do banco, iniciado em 2008, após falência, a propriedade do acervo foi sentenciada ao Estado português. Mas, até o Banco Português de Negócios colapsar, era desconhecida a formação de que o banco tinha uma coleção de quadros do Miró, comprada diretamente do seu maior colecionador, um empresário japonês. A justificativa era que o banco tinha a intenção de formar uma fundação a partir do acervo. De todo modo, o conjunto era, inegavelmente, uma forma de pecúlio, já que é avaliado em 54 milhões e 400 mil euros, quando, em 2014, se tentou leiloá-lo na Inglaterra e o governo português interveio. Algo análogo aconteceu um ano depois dos fatos expostos acima e que envolvem o Banco Português de Negócios. Só que abraçando outro banqueiro, Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo, e solicitada pela União Nacional de Combate à Corrupção, houve buscas e apreensão de bens no universo Espírito Santo, e vale pontuar, e é o que eu venho me detendo na pesquisa, que há profundas relações entre a família Espírito Santo e os governos brasileiros. Eu vou pular uma parte considerável aqui, para que a gente possa fazer uma... Bom, circunscrever e analisar as formas que conformam esse problema possibilitam certamente compreender e conjecturar sobre a noção de cidadania, que a representante da Espanha falou tanto hoje pela manhã, e dos pactos sociais que configuram parcelas da sociedade brasileira. Mas uma coisa se deve entender da pesquisa que eu estou iniciando, dessa questão do branqueamento de capital. Então, não é só mais colecionadores que fazem listas de peças a um determinado grupo de ladrões que entram nas instituições e furtam os bens. Primeiro, no caso brasileiro, eu acho que
talvez o ladrão conhecesse muito mais os acervos documentais e a importância daqueles documentos das instituições do que os próprios colacionadores de que encomendam a compra. O que se está falando aqui é de uma outra questão, é de instituições financeiras que compram acervos, obras de arte de extremo valor para fazer um pecúlio próprio para a família detentora daquele banco, que usa da desculpa de que estão fazendo aquilo para construir primeiro uma instituição pública do banco com aquele acervo, mas aquele acervo não é declarado e aquele acervo só vem à tona quando o banco entra em colapso e os detentores do banco tentam vender este acervo para salvar a sua pele pessoal. Então, é disso que a gente está falando. Não se está falando mais de colecionadores que pedem para furtar obras de arte, mas sim pessoas que compram obras de arte de forma particular para fazer branqueamento de capital. Experimenta-se, infelizmente, o estado caótico gerado pela deficiência de políticas públicas de salvaguarda de acervo. Uma fuga construída para longe desse lugar passa por refletir sobre o ato de pesquisar, de localizar e labutar sobre relíquias do passado. Para tal, é fundamental a garantia do acesso aos documentos nos seus diversos suportes de produção. Nessa direção, o cientista social Henri Rousseau, inspirado em Davi Loventhal, define precisamente que, acessíveis aos fechados, os arquivos são sintomas de uma falta, e a tarefa do historiador consiste tanto em tentar suprimi-lo de maneira inteligível, a fim de reduzir o máximo possível a estranheza do passado. Espero que a gente consiga trazer de volta essas peças, porque elas são o único passaporte que nós temos para acessar o passado. Muito obrigada. Agora, passo a palavra a Maria Cláudia Santiago, da Fundação Oswaldo Cruz. Boa tarde a todos. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele relaciona o patrimônio, especificamente bibliográfico, mas vou falar de patrimônio cultural no geral, como parte dos direitos do homem. Essa foi uma proposta, inclusive, do Abel, que não pôde estar aqui hoje, mas que foi desenvolvida com essa intenção do entendimento de que, quando você tem os direitos humanos garantidos, a gente tem a busca por uma vida digna para as pessoas do mundo inteiro. E dentro dessa característica, você ter a sua identidade, o seu patrimônio, não só valorizado, como protegido, é fundamental, inclusive em situações de guerra. Né? Então, o patrimônio, a valorização, a proteção e o acesso ao patrimônio cultural, ele vai de total encontro ao desenvolvimento social e ao desenvolvimento também do nosso ethos humano enquanto nação global. Esse ano de 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela faz 70 anos, mas eu queria ressaltar para vocês que a busca pela ideia de direitos humanos ela é milenar. O registro que eu encontrei em diversas citações, sendo falado de forma mais atuante, aparecendo diversas vezes, é o documento em argila de Ciro o Grande, que ele fala das leis naturais, as leis naturais que vão preceder a questão, a ideia dos próprios direitos humanos, que a gente só vai ter o uso direto dessa designação bem mais para frente. Então, a partir de Ciro Grande, ele conquistou a Babilônia e estabeleceu que algumas pessoas poderiam regressar à sua terra natal, no caso os hebreus, e que isso era uma concessão do seu Deus, que reconhecia em cada pessoa o direito à liberdade religiosa. Então, além desse acontecimento, a gente vai ter vários acontecimentos ao longo da história na busca não só pela liberdade física, mas pela liberdade de expressão,
pelo direito de igualdade em várias situações. A gente vai ter isso na Grécia, a gente vai ter isso no direito romano, a gente vai ter isso na Revolução Francesa, na Guerra de Secessão e por aí vai. Então, com os episódios de guerra, Primeira Guerra Mundial e especialmente Segunda Guerra Mundial, a gente vai sentir aí no século XX um grande impacto por essa necessidade de se estabelecer leis, não leis como ato jurídico, mas uma apresentação de uma declaração universal que contemple direitos básicos para uma vida digna e de paz. Então, a gente tem o marco da Segunda Guerra, a criação da ONU e, em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antes de avançar ali já para a declaração em si, eu queria só ler um pequeno pedaço do Código Liber, quando há a regulação do comportamento de tropas norte-americanas na Guerra de Secessão, que no artigo 35 ele vai dizer: as clássicas obras de arte, as bibliotecas, as coleções científicas ou instrumentos precisos, tais como telescópios astronômicos, hospitais, devem ser assegurados contra todos os danos evitáveis, mesmo quando dentro de locais fortificados durante sítio ou bombardeio. Eu estou querendo chamar a atenção, assim, que esse movimento de proteção de bens culturais, ele não começa a partir, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra, ele vem acontecendo durante muito tempo. Então, a gente pode, a partir da observação desses marcos, por exemplo, conseguir recuperar isso. Bens culturais como importante segmento dos direitos humanos. O artigo 27, a gente vai ter no artigo 22, uma compreensão mais ampla sobre o direito à cultura, mas no artigo 27 a gente vai ter uma compreensão mais restrita que diz: toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade. Não consigo ler. De progresso científico em benefício que deste resultam. E também no item 2, o direito à proteção dos interesses morais e materiais. Então, já na própria Declaração de Direitos Humanos está contemplado o direito à cultura e o acesso a esses bens oriundos da produção humana na sua cultura. Só queria chamar a atenção também para a questão que o patrimônio cultural é um recurso fundamental para outros direitos humanos, em particular os direitos à liberdade de pensamento, de consciência e religião, bem como direitos econômicos das pessoas que trabalham com atividades relacionadas ao próprio patrimônio. Aí eu fiz um slide para mostrar que, tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz, se pensou na proteção do patrimônio, seja ele um patrimônio ameaçado por bombardeios, invasões, guerras e toda a consequência que a guerra traz para onde o movimento de atuação da guerra está acontecendo, como em tempos de paz também, porque o patrimônio ele não está ameaçado só por esse tipo de dano direto, mas ele está ameaçado por uma destruição, por uma deterioração e também por uma descontextualização da retirada desse patrimônio do seu local de origem. Então, a partir da criação da Declaração dos Direitos Humanos, você vai criar, a partir dela, mecanismos jurídicos que buscam uma ampla rede de proteção para o patrimônio cultural e instrumentos do direito internacional que tratam da salvaguarda desses bens. Aí eu relacionei alguns acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, que vão abordar a questão cultural
como direito em vários setores da sociedade, e não só o setor cultural de forma direta, mas com o pacto econômico, com o direito da mulher, da pessoa com deficiência. Então, o Brasil vai ser signatário em vários pactos internacionais que fomentam, buscam o acesso à cultura. Esse slide aí, eu quis falar um pouco do ordenamento jurídico brasileiro na internalização desses acordos internacionais. Porque, inicialmente, eu pensei, bom, o país é signatário, então ele vai lá, participa da convenção e assina o acordo e está tudo bem. Mas, na verdade, eu descobri que não é assim que funciona, né? Então, você tem uma negociação que é realizada, no caso do Brasil, por autoridades nacionais designados pela ordem constitucional, aqui normalmente pelo Ministério das Relações Exteriores. O presidente da República, como chefe de Estado, é quem, no caso do Brasil, tem a prerrogativa de assinatura desses acordos internacionais, mas que comumente existe a presença em missões de caráter multidisciplinar de especialistas em determinadas áreas em que esses acordos são feitos. Então, depois desse período de negociação, existe um controle prévio, antes de chegar na segunda fase de assinatura, se aquele ordenamento jurídico é compatível com as leis do direito internacional e do próprio país. Então, na segunda fase, a gente tem a fase da assinatura, que compete privativamente ao presidente da República, como eu já havia falado, celebrar esses tratados. E ele que detém a competência reservada para assinar. Porém, ele também pode designar alguém para fazer isso, que muitas vezes é o que acontece. Na terceira fase, que é a fase do referêndum, é a fase que se inicia a internalização de fato dessa recepção dos tratados internacionais. No nosso caso, a gente tem no Congresso a tramitação desses acordos internacionais que, para poderem ser utilizados, validados aqui no Brasil, precisam passar pelo Congresso Nacional. E somente na quarta fase de ratificação e promulgação, que o decreto antes, lá, na fase 3 de referendo, depois de votado, vira um decreto legislativo autorizando, então, o presidente da República a realmente validar o que foi acordado. E aí se tem, então, o decreto do Executivo, que adquire vigência no ordenamento jurídico interno brasileiro. Aí são os acordos internacionais que eu mostrei atrás, já com os decretos executivos publicados ali na segunda coluna, só a título de conhecimento, de saber um pouco como funciona. Aí eu estou tentando buscar uma perspectiva do patrimônio bibliográfico como parte integrante do patrimônio cultural. Porque quando a gente fala patrimônio cultural, lógico, para a gente é muito óbvio que o livro, que o patrimônio bibliográfico esteja inserido, mas não me parece tão óbvio ao senso comum. Então, eu peguei essa referência do Juan Penha, que diz: diversas têm sido as manifestações que as culturas do mundo produziram ao longo da história, para se informar, comunicar e sustentar o seu desenvolvimento. Alguns objetos elaborados continuamente por sociedades desde os tempos antigos e até os tempos contemporâneos são livros e documentos. Por que eu resolvi pegar essa citação? Porque, assim como telas, objetos museais e diversos outros objetos fruto da cultura humana, o patrimônio bibliográfico também ele se encontra inserido aí na designação de patrimônio cultural da humanidade, como um artefato histórico, como um documento, inclusive, de produção de um período, de um determinado grupo social. Então, eu resolvi colocar essa citação. As convenções internacionais e a proteção ao patrimônio cultural. Os conceitos de patrimônio cultural, bibliográfico, documental e histórico foram transformados no século XX em realidades jurídicas, que é exatamente o que eu acabei de comentar nos slides anteriores.
inúmeros regulamentos internacionais refletiram-se em leis, instrumentos legais em diversas nações pelo mundo. Então, não somente acordos internacionais vigoram nos países buscando a proteção ao patrimônio. No nosso país mesmo, nós temos as leis nacionais que também visam regular e proteger o patrimônio. Ontem já foi falado, e aqui acredito que hoje também, das convenções de 1970 e de 1995, a Convenção da Unesco e depois a Convenção de UNIDROID, mas eu queria rapidamente ressaltar algumas questões inerentes a cada uma dessas convenções internacionais. Na Convenção da Unesco de 1970, ela vai buscar medidas para serem adotadas para proibir e impedir importação e exportação de transferências de propriedade ilícita dos bens culturais, de propriedades, quando ela fala ilícitas, na própria convenção, ela vai descrever o que ela considera ilícita, que é um ganho, você ter esse tipo de acordo internacional que vai regular essa circulação de tráfico ilícito. Então, na Convenção de 70, eles tentaram buscar um documento que pudesse ajudar, auxiliar na remoção de bens, não de auxiliar na remoção, mas de auxiliar na proteção quanto à remoção de bens de países de poucos recursos econômicos, para que um pequeno grupo de países ricos de poder aquisitivo importador não ficasse agindo livremente em relação aos países, explorando até a pobreza e a miséria de países em desenvolvimento. A Convenção de 72, que não está citada aí, ela vai estabelecer um sistema de cooperação internacional para apoiar países partes da Convenção. E a Convenção de UNIDROID, ela é promulgada pelo Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado. Ela vai regular o comércio transnacional de bens culturais. E ela tem um caráter assim, bem especial, que ela também vai regular bens privados. Ela não vai estar somente voltada para a questão do Estado, mas também de bens privados. Aí as convenções já internalizadas, os seus decretos aqui no Brasil. A Convenção da Unesco de 70 define aí a definição da convenção como bens culturais. Para fins da presente convenção, a expressão bens culturais significa quaisquer bens que, por motivos religiosos ou profanos, tenham sido expressamente designados por cada Estado como importância para a arqueologia, a pré-história, a história, a literatura, a arte, a ciência, pertençam às seguintes categorias. Eu retirei apenas alguns trechos para dizer para vocês que a categoria de bibliográfica está contemplada. Espera aí que eu vou ler. Os bens de interesse artístico, tais como gravuras, estampas e litografias originais, que é o caso dos nossos acervos bibliográficos, terem esse tipo de material, manuscritos raros e incunábulos, e aí a pessoa que falou de manuscritos pode, por exemplo, evocar a Constituição de 70 para falar que está contemplado aí a questão dos manuscritos e incunábulos, do qual o Brasil é signatário, livros, documentos e publicações antigos e de interesse especial, histórico, artístico, científico, literário, isolados ou em coleções, e ali ele continuava e falava de arquivos e fotografias também. Então, o país sendo signatário dessa convenção, tendo sido essa convenção internalizada, ela também pode ser evocado. E aí a condição, né, que a Convenção de 70 vai definir o que seria ilícito. São ilícitas a importação, exportação ou transferência de propriedade de bens culturais realizadas em infração das disposições adotadas pelos Estados-parte nos termos da presente Convenção. O que isso significa? Que qualquer importação, exportação ou transferência de propriedade que seja contraditória ou distinta das leis do país de origem, ela denomina-se ilícita.
Porém, eu peguei aqui alguns casos de furtos em bibliotecas para dizer que, mesmo a gente tendo avançado tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o Brasil está presente em diversos acordos internacionais, a gente ainda continua com o problema, né? Então, eu peguei aqui alguns exemplos de furtos de livros em diferentes países da América Latina. Esse é só um exemplo, né? Mas a gente sabe que existem muitos outros. Aí a prática do crime de furto ou roubo para alimentar o tráfico ilícito. A gente tem casos de ladrão ocasional, que normalmente não é aquele que alimenta o tráfico ilícito, e sim ladrões de grupos de quadrilhas profissionais que trabalham com esse fim, para alimentar o tráfico ilícito nacional e internacional do nosso patrimônio. Patrimônio cultural no geral, em específico no nosso caso do bibliográfico. Eu resolvi trazer esse caso, que é o nosso próprio caso, né, da Fundação Oswaldo Cruz, em que nós tivemos obras furtadas na nossa biblioteca e também repatriadas, né? Foram utilizados recursos de acordo internacional, já que as nossas obras foram apreendidas na Argentina. O nosso caso aqui foi citado como exemplo ontem em diversos momentos. Mas, além da questão do furto em si, não, obviamente, ter sido recuperado uma parcela muito pequena do que foi furtado, a gente ainda precisa conviver com o resultado desse furto. Um resultado que a gente conseguiu identificar obras adulteradas. No slide seguinte, eu vou mostrar com mais ênfase essa adulteração. Obras que tiveram a sua condição física totalmente danificada por manchas de fungo. Nós, quando recebemos essas obras, estavam úmidas. Mesmo ela tendo passado mais de 5 anos fora da biblioteca, elas estavam úmidas, manchadas, tanto manchadas por água como por fungos. E ilustrações, aquela ilustração ali do nosso livro, ele era um livro inteiro de livro-texto, mais ilustrações, e ao ser recuperado, foram recuperadas apenas as gravuras em situações bem complicadas. Essa daí, por exemplo, está rasgada no meio, mas todas as outras gravuras estão navalhadas e separadas do livro-texto que não voltou. Essa é uma marca encontrada nas obras, somente nas obras recuperadas da Argentina. Todo o nosso acervo, todo o acervo que a gente conhece muito bem o nosso acervo, a gente manuseia o nosso acervo. Há pouco tempo não, a gente demorou 4 anos mapeando todo o nosso acervo, do que não estava na base de dados. Então, hoje, eu posso dizer que conhecemos tudo que a gente tem e onde está. Então, manuseando mais de 15 mil obras que não estavam no sistema, nenhuma delas tem essa marca. Fora que o registro bibliográfico também não menciona essa marca, o que nos leva a crer que essa marca tenha sido fruto de falsificação, de adulteração da obra, além de ter sido aplicada em diversas páginas da obra de forma abrupta e grosseira, que, de fato, um profissional que quisesse marcar a sua propriedade não faria da forma que está ali. E somente nas obras, volto a repetir, nas obras que foram recuperadas, repatriadas da Argentina. Aí eu coloquei alguns exemplos de instrumentos de proteção, prevenção e controle interno, porque é claro que você tem a obrigação do Estado em si, né, de prover a guarda, a proteção dos nossos bens culturais. Mas o controle interno, muitas vezes, ele não requer recursos financeiros. Lógico, eles são super importantes para a gente poder trabalhar de forma mais eficiente, que a gente consiga cobrir de forma mais profícua a segurança dos nossos acervos, mas há alguns tipos de ações que a gente pode fazer sem utilizar, por exemplo, grandes recursos financeiros. Aí eu coloquei o exemplo da política de segurança aqui do Museu de Astronomia, que é uma referência na área. Coloquei o controle de chaves do claviculário. Botei também aí o lacre numérico, que você pode utilizar para o controle de acesso das suas áreas de guarda.
E ali coloquei o monitoramento eletrônico, que aí sim você requer, óbvio, um investimento maior. Somente a título de exemplo, né? Não estou dizendo que todos os problemas se resolvem sem dinheiro, claro que não. Mas estou dizendo que algumas medidas a gente pode usar para tentar diminuir, minimizar a exposição ao risco. Essa daí é a que eu citei ontem, né? Eu queria falar um pouco sobre as políticas públicas no combate ao tráfico ilícito de bens culturais. E, nesse caso, assim, políticas públicas no sentido de que não só o que é feito no setor público, mas para o público. Então, essa daí é uma minuta que está ali na setinha azul, uma minuta disponível na internet que a gente pode ler na página do MINC, que é uma proposta de política no combate ao tráfico ilícito de bens culturais, que, inclusive, eu achei muito boa, no sentido que ela faz uma avaliação do cenário do patrimônio brasileiro, como é que está a exposição ao risco, e vai usar dados, tanto brasileiros quanto fora do Brasil, e vai apresentar ações que podem ser realizadas no combate ao tráfico. Essa política eu só descobri fazendo essa apresentação, então já tinha passado o prazo de consulta pública, mas acredito que a gente possa, até através dessa jornada, encaminhar propostas para que sejam associadas, tentativa, né, de ser associadas a essa política. Tá bom. Então, ainda no sentido de políticas públicas, eu resolvi trazer aí campanhas de proteção aos bens culturais que eu encontrei sendo vinculadas aqui na América Latina, e também uma campanha da Unesco. Né? Essa campanha no Robes El Passado é uma campanha paraguaia, de 2011, promovida pelo Departamento de Regulamentação da Direção-Geral do Patrimônio Cultural na Secretaria Nacional de Cultura. E eu achei bem interessante, porque ela disponibiliza um site que mantém registro de propriedade cultural móvel, onde todas as instituições e pessoas comuns devem registrar bens culturais, objetos culturais que elas possam ter de sua posse em casa, são colecionadoras ou que receberam de herança, elas têm essa chance de contribuir para o mapeamento do patrimônio nacional. Ainda falando de políticas públicas, antes de avançar aí nas campanhas, eu queria falar que nesse documento que eu falei anteriormente, ele trata da falta de uma política coordenada, tanto pela diversidade de órgãos que lidam com o tema, quanto a quantidade de normas em vigor. A ausência de uma política coordenada para o enfrentamento do tema compromete a eficácia no combate ao tráfico de bens culturais. Desculpa, gente, eu atravessei, mas vou voltar aqui para as campanhas. A outra campanha é aquela ali que tem uma hashtag, é uma campanha da Unesco, lançada em 2015, principalmente voltada para a ameaça crescente de extremismo violento e suas ações de destruição cultural. Lógico que ela tem um foco dirigido principalmente aos países árabes, que sofrem com esse tráfico de bens, de escavação, financiamento ao terrorismo. Então, essa foi mais uma campanha de políticas públicas voltadas para os bens culturais. A campanha no Robes El Passado é uma campanha do Peru. A campanha que eu citei anteriormente no al tráfico ilícito de bienes culturales, que é a campanha paraguaia. A campanha no Robes El Passado é uma campanha do Peru, de 2012, que teve uma publicação em formato de história, um livro de história para educação patrimonial, distribuído nas escolas. Ele é um livro de histórias mesclado com quadrinhos. Muito interessante também no trabalho de educação patrimonial. E aí, vou acabar. Essa daí é uma iniciativa da sociedade civil no combate ao tráfico ilícito de bens culturais. Essa ILAB é uma Liga Internacional de Livreiros Antiquários, presente em 36 países,
com a localização legal em Genebra e que representa 22 associações nacionais de livros raros, em 36 países e 1.800 afiliados em todo o mundo, onde eles possuem uma base de dados, né? Está ali, aqui, Stolen Books, uma base de dados onde você pode, acredito que por conta do próprio comércio livreiro, consultar livros que tenham sido roubados e registrados na base com informações bibliográficas e também fotos desses materiais furtados. A base eu não consegui acessar diretamente, mas no site também você tem uma lista, que ali tem os anos do lado, que você consegue recuperar através da lista esses materiais furtados que estão sendo disponibilizados ali. Esses materiais não são restritos a livros, mas também mapas, documentos, manuscritos e diversos outros materiais do comércio livreiro. Então, essa instituição, essa liga, ela trabalha em colaboração com livrarias, bibliotecas, museus, polícias, governos nacionais e outras instituições, com a intenção de não promover, de não alimentar esse tráfico. Terminei. Nada. Eu posso falar só mais uma coisa? É muito rápido. Eu queria dizer que, assim, eu resolvi fazer aquele pregresso todo para falar dos direitos humanos e falar do Ciro, da antiguidade, da questão milenar, porque a luta contra essa perda dos bens culturais, ela não começou hoje, ela não vai acabar hoje, e ela é parte da história do homem. É um movimento contínuo. Então, estou falando isso para a gente nunca desanimar, entendeu? Porque, na verdade, a gente está fazendo a nossa parte, enquanto profissional, enquanto cidadão. Desculpa, tá, Lúcia? Foi mal. Agora vamos ouvir a Lúcia Alves da Silva Lino, do Museu de Astronomia. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os organizadores do evento, porque é uma temática que agita muito a área, que é essa temática, porque trabalhamos diretamente com algo que nos é muito grato, né? Que são os nossos acervos, é o nosso patrimônio, é o que mostra, né, o que a gente tem de melhor para contar a nossa história. Então, quando a gente pensa que podem tirar do espaço onde a gente está ali de guarda algo que é importante, que a gente sabe dar importância para o nosso país. Então, eu acho que quando a gente reúne as pessoas para a gente dividir um pouco dessa nossa aflição, isso é muito importante, porque a gente vai poder levar, né, outras coisas na nossa bagagem que possa munir, né, possa nos munir dessas armas. A experiência que a gente traz hoje aqui é a experiência do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que acredita, né, que pela educação a gente consegue mudar várias atitudes, né, no nosso dia a dia, na nossa profissão, né? Então, o nosso trabalho é educação para a prevenção, abordagem do tráfico ilícito de bens culturais no curso de segurança de acervos culturais do MAST. É uma equipe totalmente multidisciplinar, porque esse curso ele tem 16 anos, e muitas pessoas passaram pela organização e a gente organizou esse trabalho juntos. Então, o MAST, né, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, ele fica aqui no Rio de Janeiro, e ele é um dos institutos de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, ali está a nossa missão, e o que a gente vai falar aqui hoje tem muito a ver com a preservação de acervos, né? A gente é ocupado dessa tarefa nos 33 anos, né, de existência do museu, e o curso ele acontece por conta dessa nossa preocupação.
Então, o MAST, ele, desde a sua criação, ele tem essa missão de cuidar dos acervos. E o curso de segurança, ele acontece nesse âmbito. Por quê? Porque o museu, ao longo da sua história, com essa preocupação, ele iniciou a construção de uma política de preservação de acervos culturais. Dentro desse trabalho, várias instituições estavam envolvidas na construção dessa política. Nesse grupo que trabalhou, um grupo específico trabalhou com a temática de segurança de acervos. Terminada a elaboração dessa política, que está disponível na página do museu, esse grupo ele teve a ideia de elaborar um curso sobre segurança de acervos. E é aí que surge uma ideia de se fazer um curso. E essa ideia ela se consolidou e ela está aí, existente por 16 anos. Então, dentro dessa perspectiva, o curso ele tem início em 2003, justamente com essa preocupação de direcionar conteúdo para profissionais que trabalham diretamente com acervos. E o curso, ele até 2011, até 2010, ele era um curso de segurança de acervos. Depois de 2011, o curso foi desmembrado e hoje o Museu de Astronomia ele tem 2 cursos. O que sempre acontece em maio, que é o curso de segurança de acervos culturais, e o curso de preservação de acervos culturais, que acontece em dezembro, que é esse ano na primeira semana de dezembro. Por quê? O curso, quando ele é um curso de 40 horas, uma semana inteira. E as pessoas, o curso tem avaliação, né? As pessoas fazem as avaliações, e havia muita reclamação que não existia uma parte prática nesse curso. Então, com o desmembramento das disciplinas sobre preservação para o curso de preservação, foi possível a gente elaborar visitas nos espaços da instituição e também a parte prática. Nós temos a disciplina que é sobre incêndio, então a gente tem uma parte teórica de manhã e a gente tem uma parte prática com o bombeiro que dá a aula de tarde para que as pessoas possam entender melhor como é que essa questão funciona. E a gente também tem, no final do curso, geralmente no último dia, a gente faz o cenário de um sinistro e as pessoas participam desse cenário. Eu não sei se alguém aqui presente já fez o curso. Então, as pessoas podem vivenciar como é que ela sairia dessa situação. Quem é o professor responsável é o Pedersoli, então ele criou esse simulacro para que as pessoas pudessem experimentar. Então, os objetivos do curso conscientizar os profissionais para a gestão de segurança de acervos, objetivando a preservação do patrimônio. Porque a gente vê que existe essa lacuna, né? Eu acho que muitos daqui na universidade não puderam passar por essa experiência de ter uma disciplina ou algo que abordasse essa questão. Então, a gente entende que a gente está preenchendo essa lacuna. Incluir questões de conservação preventiva voltada à segurança de bens culturais, porque é aquela velha história, não vamos só resolver a situação quando o sinistro aconteceu. Então, como é que a gente vai fazer a prevenção, né? Então, é um dos nossos objetivos também abordar essa questão. Instruir sobre questões de segurança profissional dos profissionais envolvidos. A gente tem uma cadeira, que é a cadeira de biossegurança, para alertar, entre outras coisas, o uso dos EPIs, né? E incentivar estudos na área de segurança de
de bens culturais, né? A gente pretende, com o curso, também estimular que as pessoas gerem outros estudos, monografias, dissertações. Gente, o que eu tô falando? É para cá. Até o fim eu me entendo. Então, as disciplinas do curso são essas que estão descritas aí. A gente tem uma disciplina sobre legislação, onde são abordadas muitas das temáticas que até a Cláudia colocou aqui. Foram coisas, temáticas também que foram colocadas de manhã, porque eu não estava aqui, mas eu estava tentando acompanhar, né, a transmissão. Por quê? Porque quando a gente vai fazer na nossa instituição solicitações para os nossos diretores e tal, é importante que a gente conheça as leis que regem, até para a gente poder dizer, olha, a gente precisa seguir isso aqui assim, assim. Então, a gente tem uma aula de legislação, proteção contra incêndio, como eu já falei, a de biossegurança também, né, com essa questão dos cuidados pessoais, a redução dos desastres em acervos, que é justamente a disciplina que eu falei que a gente tem o simulacro, que é dada pelo Pedersoli, uma sobre climatologia para análise dos riscos. Então, é mostrado todo um mapeamento que a gente tem que ter das nossas áreas de acervo. Como é que a gente... essa questão do clima, que é muito... que ataca muito os nossos acervos. A gente tem histórias aí em instituições com problema de fungos, né, devido à questão dos ar-condicionados, do controle. Então, é falado de todos os equipamentos que devem ter nos espaços para que a gente possa fazer esse controle. Segurança física do prédio, toda essa questão de câmeras, alarmes, e a disciplina que a gente tem de tráfico ilícito. Aquilo eu já falei também, que além disso a gente tem as visitas, as atividades e o simulacro. O curso de 2003 a 2018, a gente já atendeu a praticamente 700 alunos, a gente atingiu 19 estados e mais o Distrito Federal. Muitas instituições no Brasil, para vocês terem ideia, no primeiro curso a gente atingiu 8 instituições. Em 2003, nós tivemos 16 alunos. Do 10º curso para cá, nós atingimos mais de 35 instituições, isso a cada curso. E a gente atingiu mais de 30 no curso agora. E dos 16 alunos que a gente teve no primeiro, a gente já passou por situações, nos últimos 5 anos, de ter que colocar cadeiras, porque o nosso auditório tem uma capacidade para 70 pessoas, porque o auditório não cabia tantas pessoas. Então, isso demonstra o interesse das pessoas pela temática. Nós já também, em parceria com a Associação de Arquivistas de São Paulo, nós fizemos 2 vezes o curso lá, em 2009 e 2010. E a gente também tem uma solicitação para fazer o curso em vários estados. A gente não tem pernas, né? Porque a gente sempre diz que a equipe do MAST ela é pequena, mas ela faz um barulho, né? Só que tem horas que a gente não consegue ser povo, né? Mas é um desejo nosso, para que a gente possa nos organizar, para que a gente possa levar o curso para outros estados, que a gente tem essa demanda. Os produtos, né, do curso são as apostilas, né, que as pessoas recebem, e durante esse tempo foram gerados 2 livros. A Cláudia citou aqui na apresentação dela, que foi a Política de Segurança de Arquivos e Bibliotecas do Museu, que o livro foi editado pelo MAST, mas isso foi um trabalho coletivo de profissionais do Brasil inteiro, né? Teve um grupo trabalhando na elaboração dessa política, mas muitos questionários, eu não sei precisar para vocês aqui agora o número, de questionários que foram enviados para várias instituições do Brasil e que esses dados foram mapeados por esse grupo que trabalhou
na elaboração dessa política. E o MAST editou. Mas é importante deixar claro que é trabalho de muitas mãos. E o segundo foi o livro de segurança, que foi lançado quando nós fizemos 10 anos do curso. Existe um capítulo de cada disciplina. Infelizmente, não temos um capítulo do tráfico ilícito, porque eram as pessoas que mandavam os textos e eles não conseguiram enviar a tempo e tal, e aí a gente publicou o livro, que os 2 livros estão disponíveis na página do MAST, tá? O museu tem um ciclo de palestras chamado MAST Colóquia. Em 2010, esse MAST Colóquia foi dedicado à segurança de acervos. Apresentação em eventos, a gente procura sempre que a gente tem um espaço, a gente enviar proposta para que a gente possa deixar sempre clara que a missão do MAST tem a ver com a questão da preservação de acervos, que claramente passa pela questão da segurança. E as parcerias, porque desde que a gente começou a fazer esse trabalho, muitas instituições se uniram, né, ficaram unidas ao MAST. A gente, falando da disciplina de tráfico ilícito, quando nós começamos, a gente tinha a parceria com a Polícia Federal em Brasília, e vinha sempre um delegado de lá para falar do tema e para dar a disciplina para os alunos. Até que nós recebemos a visita da Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, do pessoal da Delemap, que eu vou falar que está ali, né? Então, eu vou antecipar um pouquinho aqui, que em 2011, até 2011, o nome da disciplina era Combate ao Tráfico Ilícito de Bens Culturais. A partir de 2012, após uma integração com a delegacia, com a Delemap aqui no Rio de Janeiro, a gente passou a chamar, por orientação deles, tráfico ilícito de bens culturais, atividades preventivas e repressivas da delegacia, do Departamento da Polícia Federal. E o delegado que nos acompanhou, né, em vários anos, em alguns anos foram outros, foi o Moreira, e aí no Brasil ele colocou para a gente, né, que os casos envolvendo os crimes contra a arte no Brasil são investigados pela Polícia Federal em 2 casos, basicamente: bens tombados pelo IFAM e os bens da União. Os primeiros são de responsabilidade da Delemap e o segundo, tem um S a mais, em tese da Delefaz. Todos os outros casos são investigados pelas polícias civis. Então, como que se deu esse nosso encontro, né? A gente fala de visita ali, que eles fazem visitas à instituição. E eles foram fazer uma visita ao museu, e justamente por conta da política que tinha sido editada pelo museu e elaborada por vários profissionais. E foi nessa visita que eles fizeram o curso de segurança naquele ano, e a partir de 2012 eles assumiram a disciplina, e eles que dão as orientações. E o que foi muito importante para o curso foi porque eles tinham todos os exemplos para contar, para dizer como que os casos aconteceram, quais as fragilidades para que aqueles roubos acontecessem. Foi muito enriquecedor para o curso aquela aproximação por meio daquela visita que eles foram fazer ao museu, como eles fizeram a visita em várias instituições. Então, eles colocaram problemas que nessas visitas eles encontraram, como já foi falado até na fala da Beatriz, essa questão da falta de
de pessoal, né, falta de treinamento adequado, que ao chegar e conversar com as pessoas e olhar, tipo até posição de câmera, a própria construção de vitrines. Nessa conversa que ele teve lá com a gente, ele colocou isso. E no curso ele coloca isso. Porque ele tem as fotografias, as imagens, e ele colocou isso. Falta de uma política de segurança escrita. Ele fez essa colocação, que ele chegava nas instituições, você não tinha uma política de segurança, e por isso que ele falou da importância do livro que foi elaborado para que as pessoas pudessem ter a base para escrever, né, a política. A questão dos dispositivos, que a gente pode ter num local dispositivos de câmera e tal, e eles estarem mal posicionados, eles não estarem funcionando, que na verdade a gente ouve, né, isso, né, em vários casos, não só de roubo de peça de arte, mas com outras situações, que a câmera não estava funcionando, que a câmera não estava desligada, que o aparelho que capta as imagens estava com problema. Inadequação das salas de consulta e local dos acervos, para que o local de consulta ofereça, para que no local de consulta, a pessoa que toma conta, ela possa ver na sua totalidade. Então, a gente no museu tem um exemplo assim, muito interessante, que é a sala de consulta do arquivo, que as pessoas trabalham no entorno e a sala é em vidro. Então, as pessoas da sua sala de trabalho veem, além da pessoa que está dentro tomando conta da sala de consulta. E falta uma cultura de segurança, né? Aquela coisa, não, fulano sempre vem aqui, fulano nunca vai fazer isso, fulano é agradável, fulano trata a gente bem. E, na verdade, a gente sabe que tudo começa assim, né? Num bom papo e tal, conquista e tal. Então, assim, essa cultura da gente prezar pela segurança, ela tem que ser renovada a cada dia. Numa piscada, a gente pode perder um documento importantíssimo para a instituição. E uma coisa que ele sempre enfatiza, né, que a descrição da obra que a gente tem, minuciosa, ela é fundamental, porque eles sempre, seja qual delegado for, eles sempre falam que eles recuperam obras e os donos das obras, eles não têm como provar que aquela obra é sua por falta de uma descrição minuciosa. Ele todas as vezes fala isso, e numa primeira conversa que a gente teve, ele enfatizou muito essa questão. Depois da criação da Delemap, que aconteceu, a criação da Delemap na estrutura da Polícia Federal como delegacia especializada atendeu ao disposto da convenção da Unesco, né, como a Cláudia citou aqui. Então, a Polícia Federal, ela tem uma parceria com IFAM, IBRAM, INEPAC, para justamente poder estreitar esses laços para que a gente possa ter uma resolução melhor. E que eu gostaria de reforçar algo que a Beatriz falou, dessa questão do delegado não ficar muito tempo. A gente observou exatamente isso com esses contatos que a gente faz para o professor ir lá no curso da aula, essa mudança, né? E aí às vezes a pessoa está começando ali, e ela não sente a vontade ainda de falar da temática. E não é só de patrimônio, é de meio ambiente também, né? Então, é uma delegacia que abarca muitas coisas, na verdade, e com um corpo funcional muito pequeno, né?
Então, a gente, para a gente terminar, dizer que no Museu de Astronomia, não só o curso de segurança, mas a gente tem essa prática de oficinas, de cursos. A gente tem um curso a gente teve um curso de especialização, que hoje ele é um curso de pós-graduação na área de preservação de acervos em CIT, que o museu acredita, né, que a gente, por meio de capacitar os profissionais da nossa área, a gente consiga mudar um pouco dessa realidade, porque a gente entende que conhecimento é responsabilidade, né? A partir do momento que a gente sabe de alguma coisa, se eu sei que eu não posso jogar a latinha pela janela do carro, então eu não vou jogar a latinha pela janela do carro. Então, o caminho do MAST é esse. E também dizer que essa parceria nossa para essa disciplina específica de tráfico ilícito com a Polícia Federal daqui do Rio foi um achado, porque a nossa integração com o delegado que vinha de Brasília era um processo que a gente só conhecia, era tudo por e-mail, a gente só conhecia a pessoa quando ela chegava aqui no Rio. Hoje em dia não, hoje a gente tem uma integração maior, tem um diálogo para tirar dúvidas, a gente tem uma proximidade. Aqui estão as nossas referências. E aqui estão os nossos agradecimentos. O que está ali é o que a gente acredita, né? Que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, se a gente está numa área que a gente ouviu todas essas falas aqui o dia inteiro, e a gente sabe da nossa responsabilidade, cada um aqui pode fazer um pouquinho para a gente melhorar essa situação. A gente sabe que a nossa batalha é árdua, mas aí a gente tem que pensar que cada um vai fazer a sua parte, tá? Obrigada. Eu agradeço, em nome da Biblioteca Nacional, a presença de todos aqui. Consideramos que foi uma reflexão muito proveitosa para esta casa, essa casa que está aberta, a presença de todos, sempre, das instituições congêneres, que somos todos uma grande família da preservação da memória, do patrimônio brasileiro, não só do patrimônio produzido no Brasil, mas com o patrimônio que é incorporado à cultura brasileira. O professor Cataldo mencionou aqui que a Biblioteca Nacional foi importada na sua origem, sem dúvida, sabemos todos da origem lisboeta, portuguesa da nossa biblioteca, mas, no entanto, ela faz parte, ela ilumina a produção cultural brasileira, né? Hoje está integrada ao processo civilizatório brasileiro. E, portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande com esse acervo, que é a responsabilidade de todos nós, e que levamos isso a cabo justamente por trabalharmos em rede, por acreditarmos que é uma missão da sociedade, uma missão das instituições congêneres, e a realização desse seminário junto à IFLA foi realmente, e junto a todas as instituições que mandaram os seus representantes para nos ajudar nesta reflexão, para estar conosco nessa reflexão, é a forma como nós acreditamos que devemos conduzir esse patrimônio maior do Brasil nos anos vindouros. Agradeço ao professor Cataldo e a Maria José, ao professor Jaime, a Mônica, todo o esforço, a Sueli Dias, todo o esforço que nós tivemos aqui, ao Marcos Buarque, por estar sempre sendo a cara mais simpática da Biblioteca Nacional, a professora Helena Severo, que nos ajudou também a bancar a ideia do evento. Eu chamo o professor Cataldo para finalizar com as suas aqui palavras. De pé, obrigado. Okay. Agradeço muito o esforço que todos que estão aqui presentes, ou como ouvintes, estão aqui nas mesas, fizeram também para vir. Muitos vieram dos seus estados por conta própria.
vieram dos seus países por conta própria, vieram de outros lugares com muito esforço. O Antonieta também, Gerardo, vieram com todos os esforços possíveis para estar aqui. Então, sem vocês, o evento não seria possível. Falamos em várias palavras circularam ao longo desse dia, né? Palavras como formação, integração, interoperabilidade, essa palavra é difícil para eu falar, ações em conjuntas, ações integradas, educação patrimonial e uma quantidade imensa de outras palavras-chave que surgiram aqui ao longo desses dias. Vale dizer que esse evento já gerou produto. O próprio evento em si já é um produto científico. A existência desse evento já é um produto científico. Já é um marco histórico. Ele gerou produto com o vídeo que já está no YouTube. É uma documentação, é fonte de pesquisa. Já gerou produto com os resumos que já estão disponíveis. Já gerou produto com os PowerPoints, com os artigos que os colegas já estão mandando. Alguns já mandaram os seus artigos. E, em breve, isso tudo estará, algumas coisas já estão disponíveis. Então, o próprio evento em si já é um produto. E o evento não termina hoje. Aliás, esse tema não termina hoje. Hoje, nós estamos começando. Nós demos um start aqui na Biblioteca Nacional e por isso, eu agradeço à ABN esse acolhimento nessa proposta. E nós sabemos disso, né, Maria Eduarda, nas primeiras reuniões, as dificuldades, mas assim, vamos fazer. Você foi muito corajosa em dizer, vamos fazer, não sei como, mas vamos, vamos seguir, vamos conseguir. Agradeço muito. Então, não termina hoje, começa essa nossa empreitada. Gostaria também de agradecer a colaboração do colega da assessoria de comunicação, o pessoal que passou o vídeo pela internet e todos os nossos apoiadores. E estava começando com a Rosângela, eu não posso deixar de pontuar com a Rosângela e com a Maria José, eu não posso deixar de pontuar que eu lamento profundamente aqueles ausentes que não desistiram de suas vagas. Vocês foram culpados por pessoas que não puderam estar aqui hoje. Lamento profundamente. Muitas pessoas justificaram as suas ausências, abrindo vaga para outras que estavam aqui. Então, quando nós vemos alguns lugares vazios, e a gente lamenta tanta gente que ficou de fora. Então, eu chamo a atenção, aproveito essa ocasião para uma questão pedagógica. Falamos tanto de educação, é uma questão pedagógica para que isso não venha a acontecer novamente. Ou que isso passe a não acontecer. Vale notar também que solicito a todos uma ação colaborativa no envio das suas propostas, no envio de suas sugestões. Eu gostei muito da proposta que o Hélito apresentou aqui. Todas serão bem-vindas. Né? Todas serão bem-vindas. E como eu disse ontem, o nosso trabalho será receber essas sugestões, consolidar, enviar para vocês, como nós fazemos em colegiado, enviar para chegar a uma consolidação final de um documento resultado deste evento. Chama atenção e conclama todos que estão aqui de instituições. Trabalhemos juntos. Trabalhemos de forma integrada. Vamos tirar esse assunto da sombra. Vamos falar mais sobre ele. Muito obrigado.